Atenção, canal Mistérios, para o top de 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glândula pineal. A epífise neural, glândula pineal ou simplesmente pineal é uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, acima do aqueduto de Sylvius e abaixo do bordelete do corpo caloso, na parte anterior e superior dos colículos superiores e na parte posterior do terceiro ventrículo. Está presa por diversos pedúnculos anteriores, abênulas, médios e inferiores, sendo que todos esses pedúnculos se irão inserir no tálamo óptico. Apesar das funções desta glândula serem muito discutidas, parece não haver dúvidas quanto ao importante papel que ela exerce na regulação dos chamados ciclos circadianos, que são os ciclos vitais, principalmente o sono, e no controle das atividades sexuais e de reprodução. Localização. A glândula pineal é uma estrutura cinza avermelhada do tamanho aproximado de caroço de uma laranja, 25 por 12 mm em humanos de aproximadamente 500 mg de massa, localizada logo superiormente ao colículo superior e atrás das trías medulares, entre os corpos talâmicos posicionados lateralmente. Anatomicamente, é considerada parte do epitálamo. É uma estrutura epitalâmica pequena e única, situada dorsalmente à região caudal do diencéfalo. Ela é derivada de células neuroectodérmicas e, à semelhança da retina, desenvolve-se a partir de uma invaginação do teto da parede do terceiro ventrículo. A glândula pineal é, portanto, uma estrutura de linha média, sendo vista frequentemente em radiografias simples de crânio, por sua alta incidência de calcificação, formação de corpos arináceos ou areia do cérebro devido à libertação de hormonas por exocitose juntamente com restos vesiculares que se dissolvem por trocas iônicas com íons K2. Estrutura e composição. O corpo da pineal consiste, em humanos, de um parênquima lobular de pinealócitos cercados por tecido conjuntivo. A superfície da glândula é recoberta pela cápsula pineal. Apesar de a glândula pineal consistir principalmente de pinealócitos, foram identificados outros 4 tipos de células. Tipo de célula. Pinealócitos consistem de um corpo celular com 4 a 6 processos emergindo, produzem melatonina, e podem ser curados por métodos especiais por impregnação pela prata. Células intersticiais estão localizadas entre os pinealócitos. Fagócitos perivasculares. Há muitos capilares na glândula, e os fagócitos estão localizados próximos a esses vasos, funcionando como apresentadores de antígenos. Neurônios pineais em vertebrados superiores. Há neurônios na glândula pineal. No entanto, esses não estão presentes em roedores. Células neurônio similipeptidérgicas. Podem estar presentes em algumas espécies, e podem ter uma função parácrina regulatória. A glândula pineal recebe sua inervação simpática do gânglio cervical superior. No entanto, também está presente uma inervação parasimpática proveniente dos gânglios esfenopalatinos e ópticos. Além disso, algumas fibras nervosas penetram a glândula pineal via haste pineal, inervação central. Finalmente, neurônios do gânglio trigêmeo inervam a glândula com fibras contendo o neuropeptídeo PACAP, pituitária adenilate ciclase activa tingpeptide. Folículos humanos contêm quantidade variável de material arenoso, chamado corpora arenacea, ou acervuli, ou areia cerebral. A análise química mostra que é composto de fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, fosfato de amônia e calcita. Em vertebrados inferiores. Os pinealócitos em vertebrados inferiores têm forte semelhança com as células fotorreceptoras do olho. Alguns biólogos acreditam que as células pineais humanas de vertebrados partilham um ancestral comum com células da retina. Em alguns vertebrados, a exposição à luz pode desencadear reação em cadeia de enzimas, hormônio neuroreceptores, que pode ajudar a regular o ciclo circadiano do animal. Em humanos e outros mamíferos, essa função é suprida pelo sistema retino-hipotalâmico, que regula o ritmo no núcleo supraquiasmático. Interações sociais e culturais produzem exposições à luz artificial que influencia o relógio supraquiasmático.
As evidências sobre o papel de compostos fotossensíveis relacionados à opsina na pele de mamíferos são controversas atualmente. Estudos sugerem que a pineal possa ter alguma função como magnetorreceptor em alguns animais, especialmente em pássaros migratórios, onde poderiam funcionar como bússolas. Alguns fósseis de crânio têm um foramen pineal, corroborada pela fisiologia da lampreia moderna, da tuatara e de outros vertebrados. Função: glândula pineal em destaque. Há algumas décadas, acreditava-se que a glândula pineal fosse um órgão vestigial, assim como o apêndice vermiforme em humanos, sem função atual. No entanto, mesmo órgãos vestigiais podem apresentar alguma função, ocasionalmente diferente da função do órgão do qual se originou. Aaron Lerner e colegas da Universidade de Yale descobriram que a melatonina está presente em altas concentrações na pineal. A melatonina é um hormônio derivado do aminoácido triptofano, que tem outras funções no sistema nervoso central. A produção de melatonina pela pineal é estimulada pela escuridão e inibida pela luz. A retina detecta a luz, sinalizando a informação para o núcleo supraquiasmático. Fibras neuronais que se projetam deste para os núcleos paraventriculares, que transmitem os sinais circadianos para a medula espinal e via sistema simpático para os gânglios cervicais posteriores, e destes para a glândula pineal. A glândula pineal é grande na infância e reduz de tamanho na puberdade. Parece ter um papel importante no desenvolvimento sexual, na hibernação e no metabolismo e procriação sazonais. Acredita-se que os altos níveis de melatonina em crianças inibem o desenvolvimento sexual, e tumores da glândula, com consequente perda na produção do hormônio, foram associados à puberdade precoce. Após a puberdade, a produção de melatonina é reduzida, e a glândula frequentemente está calcificada em adultos. A estrutura histológica da pineal parece ter similaridades evolutivas com células da retina de cordados. Demonstrou-se que aves e répteis modernos expressam o pigmento fototransdutor melanopsina na glândula pineal. Acredita-se que as glândulas pineais de aves possam funcionar como os núcleos supraquiasmáticos de mamíferos. Relatos em roedores sugerem que a glândula pineal pode influenciar a ação de drogas de abuso como a cocaína e antidepressivos como a fluoxetina, e pode também contribuir na regulação da vulnerabilidade neuronal a lesões. A pineal na filosofia, no espiritualismo e no misticismo. Esquema de funcionamento da glândula pineal segundo Descartes, 1641, a glândula pineal tem sido considerada, desde René Descartes, século XVII, que afirmava ser a glândula o ponto da união substancial entre corpo e alma, um órgão com funções transcendentes. Além de Descartes, um escritor inglês com o pseudônimo de Lobsang Rampa, entre outros, dedicaram-se ao estudo deste órgão. Descartes ajustou o conceito metafísico de alma com a posição anatômica da pineal para construir a dualidade corpo-alma. Mas as pesquisas realizadas com técnicas de neuroimagem embasam a concepção monística, reforçando a visão do consenso científico. Com a forma de pinha, ou de grão, é considerada por estas correntes religioso-filosóficas como um terceiro olho devido à sua semelhança estrutural com o órgão visual. Localizada no centro geográfico do cérebro, seria um órgão atrofiado em mutação com relação a nossos ancestrais. Os defensores destas capacidades transcendentais do órgão consideram-no como uma antena. A glândula pineal tem na sua constituição cristais de apatita. Segundo esta teoria, estes cristais vibrariam conforme as ondas eletromagnéticas que captassem, o que explicaria a regulação do ciclo menstrual conforme as fases da lua, ou a orientação de uma andorinha em suas migrações. No ser humano, ela seria capaz de interagir com outras áreas do cérebro como o córtex cerebral, por exemplo, que seria capaz de decodificar essas informações. Já nos outros animais, essa interação seria menos desenvolvida. Esta teoria pretende explicar fenômenos paranormais como a clarividência, a telepatia e a mediunidade.
Em Missionários da Luz, obra espírita psicografada por Chico Xavier, atribuída ao espírito André Luiz, a epífise é descrita como a glândula da vida espiritual e mental que caracteriza um órgão de elevada expressão no corpo etéreo, onde presidem os fenômenos nervosos da emotividade, devido à sua ascendência sobre todo o sistema endócrino, e desempenha papel fundamental no campo sexual. No terreno concreto, tal função é apontada desde 1958 e, atualmente passou a ser amplamente aceita em terreno concreto. É descrita ainda como ligada à mente espiritual através de princípios eletromagnéticos do campo vital, o que até agora a ciência formal não pode identificar, comandando as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Apesar da vida após a morte não estar provada através do método científico, em artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters em 2013, cientistas compararam o conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, atribuídas ao espírito André Luiz, e identificaram nelas diversas informações corretas altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após sua publicação. Os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium possuía baixa escolaridade e não era envolvido no campo da saúde levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto de influência espiritual. O psiquiatra brasileiro Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, neurocientista, defende em pesquisas que a glândula pineal seria o órgão sensor que capta as informações por ondas eletromagnéticas devido às propriedades dos cristais de apatita, que as converteriam em estímulos neuroquímicos de forma análoga à antena do aparelho celular para sinais eletrônicos. Já na visão dos hindus, é o principal órgão do corpo, possuidor de 2 chakras ou centros de energia responsáveis pelo desenvolvimento extrafísico, como receptores e transmissores de energia vital. O chakra do terceiro olho, central na testa, acima da altura dos olhos, e o chakra coronário, mais superior, também na cabeça,